Fala pessoal, Papo à Vista no ar, mais uma terça-feira, mais um episódio de empreendedorismo, uma história de sucesso pra você. Não esquece de compartilhar esse conteúdo com aquele amigo empreendedor ou que gosta de uma boa história, né? Afinal de contas, a gente se inspira tanto, né, Gil? Exatamente. Com esse programa. Ô, Júlio, eu vou começar aqui meio até chateado, né? Por quê, cara? Porque eu fui falar que você é um seguidor do Costinha, os caras são muito novos, não conhecem. Não cara. conhecem o Costinha? Então hoje eles vão conhecer. Afinal de contas, o meu estoque de piadas está aqui afiado. E sempre o nosso programa é um oferecimento de blends, Reino Saudável, comida, suplemento, alimentação saudável e Sorriso Sinop em breve em Cuiabá. E por falar em Cuiabá, estamos aqui com ninguém menos que o City Cuiabá. Diógenes, Tudo bem? obrigado pela Joia. presença. E André, Obrigado. a dupla por trás do City Cuiabá. Exatamente. Hã? Tudo sobre Cuiabá, né? Tudo A sobre nossa Cuiabá. chamada é Conheça a capital mais quente do Brasil. Não tá errado, né? Não Tá errado. Faz sentido. Total. Mas diz aí, quem que foi o visionário aí pra criar esse perfil? E Diógenes. como que você começou? A gente começou em 2019. Começou por um hobby. Eu trabalhava de CLT e aí eu e um amigo frequentava vários lugares em Cuiabá e eu falei, vou criar uma página, porque eu sempre tive vontade de ter algo na internet. Uhum. Já criei blog, na época do Orkut eu fazia comunidade, eu era Ó, não é dono tão de novo aí, ó. comunidade. Tá no Orkut. Falou Orkut, irmão. E aí- Esse cara tem mais de 50. Ele Não tava parece. mentindo, ele conhece o Costinha assim. Não. E aí, em 2019, a gente, como saía bastante, eu falei, eu vou começar a tirar fotos e vou postar no Instagram, né? Sem pretensão nenhuma, sem olhar pro Instagram, pra ferramenta como um business, como um negócio. Simplesmente eu ia, postava lá, sem estratégia, sem nada. E aí as coisas foram ganhando proporção. E aí, 2019, no mesmo ano, eu saí da empresa, aí comecei a visitar lugares. E era empresa do quê? Eu trabalhava na Unimed. Ah, então Na não tinha Unimed. nada a ver mesmo, Não tinha né? nada a ver. Não, a minha vida inteira foi trabalhando 10 anos, uma carreira na Unimed. É porque, Não né, tinha a nada gente a fica ver. pensando, era agência de não, tava publicidade, ligado, era um né? restaurante. Não tinha nada a ver. Não Hã? tinha nada a ver. A dica de exame, olha, eu vou te dar uma dica, fazer o raio-x. Pior que não. Não era. Visita E seu aí, médico. quando entrou a pandemia, que aí começou a gente olhar como um business, porque as empresas não estavam na internet. Não Nisso o tinham- André já tinha entrado. Eu já desde 2000, desde da Desde o criação, começo. mas eu não aparecia. Eu Entendi. ficava mais Nos background, bastidores. nos bastidores, Legal. E como começou a se tornar um negócio, né? As empresas começaram a pedir, tipo, quanto que vocês cobram pra fazer uma publi? Eu vou mandar aí uns recebidos, quanto que custa? Aham. Aí a gente falou, cara, peraí. Tá aí um negócio. Tem Tem um dá pra negócio viver aí. disso. Tem um negócio aí. Aí a gente não tinha nem noção de precificação, de nada, engajamento. E a gente começou divulgando a troco de... Não, manda aí que a gente faz uns stories legais, tira uma foto. A gente não tinha essa noção Paga do pizza. quanto cobrar. E aí nisso, o outro amigo meu que tava junto, ele pediu pra sair, né? Pra focar no negócio dele. E aí foi quando o André, de fato, veio pra Aí saiu de ajudar trás das mesmo. câmeras pra É. frente das câmeras. Exato. Pra Exatamente. ajudar mesmo a criar. Inclusive, tem até um perrengue, né? Que a gente passou quando você tava em Curitiba. Sim. Ele quis criar um conteúdo falando de Cuiabá e fez um conteúdo errado. Aí o povo começou a falar lá. O que é esse aí? Fala É, aí. conta aí. Você lembra daquele SESI Clube? Que fica do lado do Memorial do Papa, né? Ah, sei. SESI Park. Isso, SESI é Park. com um bom SESI tempo Park. fechado. Ele ficou Foi. um bom tempo fechado. É. E aí, André, pesquisando no Google, viu lá, SESI Park tá aberto e fez um post. É que na verdade era para fazer um conteúdo sobre lugares para aproveitar com as crianças nas férias. Uhum. Eu entrei no Google, eu já vinha para Cuiabá com uma certa frequência, entrei no Google, pesquisei e vi e coloquei na postagem. Quando eu postei, começou a chover de comentário. E a página era pequena. Eu falei, nossa, deu bom. Que massa, deu né? bom conteúdo. Deixa eu ler. Até eu entender que estava fechado o lugar. Daí tem que fazer uma postagem explicando que estava fechado, que Não, mas gerou engajamento. gerou engajamento. Né? Não da maneira correta, Não da talvez, maneira né? correta. Mas gerou. Isso daí é importante. E aí, aos poucos, as coisas foram fluindo, né? Aí a gente começou a estudar, ir mais para a área do marketing. Aí fizemos o curso do Ícaro de Carvalho, que ele é Legal. um dos players aí do mercado. Ficamos um ano como Um ano. aluno dele. E aí tudo começou a fazer sentido. Porque quem não está inserido no marketing digital acha que não... Tipo assim, aonde eu me encaixo aqui nesse mundo? Aham. E aí a gente começou a ver que existiam os criadores de conteúdo, e a gente se encaixava nessa categoria. Existiam os copywriters, os Sim. gestores de tráfego. Copywriters são os que escrevem o texto, Exato. Escreve a que história. dá a base. Exato. Eu tenho um amigo que assiste todos os nossos podcasts. Todos. E mais de uma vez.
E um dia ele vai ser entrevistado, porque tá criando um case muito massa de empreendedorismo. E ele fala, olha, quando vocês falarem algumas palavras, traduz, cara, porque eu sou novo Sim, nesse meio. é. Então é legal a gente falar isso, né? Copywriters, aquele texto que quando você lê e dá vontade de comprar o produto, Só Exato. pelo texto que você só tá pelo lendo. texto você já fala, meu Deus, esse texto parece que tá falando comigo. É tudo Exatamente, pensado. é tem Esse é uma um estrutura por copywriter, trás, né? Isso é uma profissão. Nem eu sabia. É o cara que escreve E todo bacanudo. texto que é escrito, ele tem uma estrutura da escrita. E são vários tipos de técnicas que utiliza para a criação desses textos. Aham. Então não vou falar aqui das siglas, em parte mais técnica, mas para cada tipo de postagem, por exemplo, ou publicidade, tem um tipo de copy que a gente fala, né? Um tipo de texto que é escrito para gerar desejo, para gerar principalmente ação, né? Seja uma ação de compra. Clique no botão. Clique no botão, Se exatamente. inscreva Tudo é se escrito. inscreva. Nossa aula virtual. Que aí tem mais É o uma propósito. sigla, então. É o Call to Action, que é o Exatamente, CTA. CTA. Então já mais uma dica aí. O Call to Gilbert, action. um amigo nosso, já tá sabendo que esse episódio é pra ele. Ah, é? Call to Action, Copywriter... E durante o programa que nós vamos falar Vai bastante. surgir mais alguns Afinal termos de em contas, inglês, nós estamos né? falando de tecnologia, né? Exatamente. Nós estamos falando de plataforma. Muito bacana. Então você viu qual que era o lugar de vocês, né? Exato. Aí E qual é? tudo Produtor de começou- conteúdo. Exatamente. Criador de de conteúdo, conteúdo. e tudo começou a fazer sentido. Então a gente falou, vamos investir que dá para fazer negócio aqui. E aí a gente estruturamos. Aí de fato começamos a olhar pro Instagram como uma empresa. Então a gente criou processo, a gente criou layout, a gente criou técnicas de venda, inclusive, estratégia para ter mais engajamento. Né? Nunca compramos seguidores, a gente sempre deixa claro. Orgânico. É tudo O orgânico. público que a gente construiu foi ao longo desses 4 anos aí, organicamente. Eu não lembro qual foi a última vez que a gente deixou de postar, então a gente tem diariamente. Acredito que essa semana a gente não postou, porque eu tava gripado, enfim. Mas a gente nunca deixou de postar nos últimos 4 anos, então Você a gente tem manteve uma uma constância. constância, né? Exato. E aí no último ano que foi o estalo, né? O estouro, boom. que aí aí a plataforma, no começo a plataforma não entregava muito vídeo. Na verdade tinha o IGTV e era só foto. Então a entrega não tinha. Aí com a atualização do Instagram, os vídeos começaram a ser entregue para quem não te seguia. Então era uma chance de você atrair mais pessoas pelo conteúdo orgânico sem precisar inclusive de tráfego pago. E aí a gente começou a explorar vídeos. Focar nisso. Então hoje tem vídeos todos os dias que a gente posta às 9 horas da noite. E aí começou a galera vir, alguns vídeos viralizaram. Até esse horário é estudado. Exato. Estratégico. Exatamente. Hoje, Legal, de tanto Não sou tão tentarmos, né? A gente sabe que às 9 horas da noite é o horário que o nosso público está engajado. Não necessariamente para quem tá nos assistindo. Exato. De repente o público dele é um outro público Exatamente. e que engaja em um outro horário. Exato. Normalmente as pessoas perguntam qual é o melhor horário para postar no Instagram. Para quem está começando, a gente recomenda que olhe lá os insights, que a própria plataforma ele indica ali o horário que a sua audiência está mais aquecida. Ah, é? Sim. Mas a gente não segue, se você olhar hoje, 9 horas da noite, lá nos insights do Instagram, não é o nosso melhor horário. Só que conhecendo a audiência, nesse anos de constância que a gente sabe que se postarmos às 9 vai dar bom. Olha E também só. tem o Tanto é que a processo... gente até Desculpa. explica para a empresa, né? Às vezes o empresário ele quer, posta meio-dia no horário do almoço. A gente fala, não, meio-dia não vai dar muito bom resultado. Vamos postar às 9 horas da noite. Aí eles entendem e tá tudo certo. E os próprios seguidores já sabem que 9 horas é o horário. Então, Já vai acostumando a audiência. já vai acostumando, você já tem Legal. uma repetição. E a repetição na internet ela é muito importante. Então, a constância. Saber quando vai ser. O podcast, ele sai toda toda terça. terça-feira. É. Não adianta você soltar na Não. quinta, no sábado. Não. Tem uma constância e uma repetição. Isso é importante dentro da internet para as pessoas também te conhecerem e entenderem qual que é o teu comportamento. A gente solta terça não por causa de nada, nenhum parâmetro, né, Gil, da tecnologia, porque o Johan mesmo ele vai deixar pra fazer na última hora. E Então daí aí a no final de terça-feira semana ele sobra. tá curtindo a vida. Aham. Segunda-feira ele acorda meio-dia. E aí de tarde ele vai falar, o que eu vou fazer? Aí quando acorda na terça, fala, é hoje. tenho Aí ele podcast. edita. E faz à noite ainda. E faz à noite ainda. tem um- É. episódio saía meio-dia e mudou pra... Mudou pra 18 horas porque ele acorda meio-dia. Então, mas enfim, né? Cada um tem o Johan que merece. E foi bem interessante essa mudança do Instagram, porque como veio o TikTok, ele começou a reter muito mais o TikTok ele tinha um número menor de usuários, mas o número de tempo de tela era maior do que o Instagram. Aí o Instagram falou, calma, pera aí que eu preciso, então,
Viciar Viciar também. a galera aqui. Mas vocês estão no TikTok também? Estamos no TikTok. Também com Tem dois ta- projetos, na verdade, né? Então explica. O Sítio Cuiabá e a parte do Excel, que daí é um outro caminho, que daí é... Excel? Excel, isso. Então, por exemplo... Como eu- Excel mesmo? Excel, de Excel, mexer, planilha Excel. e tal? É um curso que você tem. Exatamente. E daí a gente dá aula, por exemplo, toda terça-feira, no mesmo horário, aula de 30 minutos, coisa rápida, mas hoje todo mundo sabe que terça-feira, às 7 horas aqui, né? 20 horas, horário de Brasília, tem essa aula de Excel. Uau. Voltando aí à questão de, no início, onde que nós... a pergunta, a gente se encaixa em que nesse contexto de marketing digital? André é especialista em Excel, é um infoprodutor. Dá para fazer infoproduto, dá para fazer lançamentos e dá para... Tanto é que a gente até tem plataformas que o curso dele está sendo estruturado. Ao mesmo tempo que ele é infoprodutor, nós somos criadores de conteúdo. Então, tem dois grandes possibilidades pra gente aqui no mundo digital. Legal, Foi onde cara. que a gente começou a Tem no YouTube também, seus cursos? desenrolar. Não, no YouTube ainda não. Ah, achei que tinha te assistido. Mas Não. porque Semana ele retrasada. pesquisa os negócios de Excel É. pra fazer. Fazendo um monte de coisa semana passada, É, retrasada. passada e retrasada. Precisava de uma forma que faz isso, aí YouTube. Pau. E o parece YouTube- que a galera não gosta, mas assim, tem muito público que consome conteúdo de TikTok. No TikTok, o André é muito mais forte. E Sim, como é que é monetiza, André, no TikTok? Tem como? Então, tem como, durante as lives, né, as aulas gratuitas, o pessoal vai mandando rosa, diamante, a parte da plataforma, e o TikTok ele monetiza também pela quantidade de views que você tem. Ah, tá. Então você consegue monetizar de acordo com... Só que são várias regras para você conseguir monetizar. E a parte boa é que monetiza em dólar, né? Então entendi. isso dá um resultado. Mas você vende também o melhor. curso. O curso está sendo gravado ainda. Ah. Né? Então por enquanto você tá pescando. Por enquanto só... Não, ele tá gerando tô autoridade. Exatamente, gerando Cola em autoridade. mim, meu irmão. Eu sou Exatamente. autoridade. Uhum. Autoridade de Conheço. piada ruim. Não, mas é verdade. O que é isso? Você só vai comprar um curso de alguém que você fala, esse cara sabe o que tá falando. Exatamente. Então a história de Tem que ter você dado tá uma amostra, uma postando, amostra grátis. Exato. você vai dando essa E-book. amostra, o cara vai vir. O dia que ele fala, agora eu vou lançar um curso que tem todos os outros 90%, tudo que eu sei. Aqui eu só lancei 10. O cara tá na sua mão pra comprar. Tem que deixar aquela sensação. Se no gratuito o cara me entrega isso, imagina no pago. Vou E comprar até o mesmo produto dele. pro Sítio Cuiabá, a Legal. gente vende. Porque a gente vende a experiência. Se você parar para pensar, é isso que a gente está vendendo. Para as pessoas olharem, falar, não, eles foram, eles tiveram essa experiência Aham. e eles gostaram, eu quero ir também. Eles estão comprando a nossa experiência. Sim. Caso contrário, a gente poderia fazer um vídeo só do local e pronto. E pronto, não, você mostra você comendo, falando que é legal. Exatamente. Mas me diz, a remuneração disso, ela é só a publi? Ou tem alguma remuneração variável, por exemplo, conforme a quantidade Tanto de que- ingresso que você vender ou de quantos lanches você vender, você tem uma remuneração variável? Hoje a gente trabalha só com base na publicidade. Aham. Né? Apesar de os empresários fazerem propostas, mas ainda a gente não trabalha. Então com tem essa- proposta nesse sentido. Tem bastante, tem bastante. E como é que é? As pessoas te chamam, você nunca foi num lugar, sei lá, vou falar. Fala uma empresa aí. sei Aqui lá. abre o Insta aí, ó. McDonald's. Abre o Insta. Não, mas aqui vai ter caso real. Não, eu queria saber se você vai e a partir do momento que você viu o potencial naquele lugar, você fala assim, ó, vamos fazer uma publi, ou você nunca foi, o cara te chama e você vai. Tem essas duas frentes. Porque eu fico Aham. pensando assim, né? Pra você fidelizar o seu público. Às vezes você vai lá, é um restaurante ruim, sei lá, um lugar ruim. Como é que você vai fazer propaganda dele e não, Eu não vou- corre eu vou esse risco explicar. Aham. de se queimar? Fala assim, é muito bom. Aí no bastidor você tá vomitando ali pelo Inclusive, a gente porcaria. teve uma pergunta. A gente Boa. abriu uma caixinha essa semana e teve uma pergunta nesse sentido. Quando a comida é ruim, vocês divulgam? Só que a gente nunca foi em lugares com comida ruim. A gente foi em lugares que a gente, por exemplo, não gostamos De do repente prato. não é o seu paladar, né? Exatamente. Falei, eu não gosto de comida árabe. Por exemplo, tem escrito comida árabe. Eu gosto, tá? Mas eu tô dando um exemplo. A pessoa às vezes Exato. fala, eu não gosto de comida árabe. Tudo bem, é um conteúdo bacana, tô sabendo, mas não gosto. Eu Ó, sei o que eu vou André ser não tem cancelado jeito. agora com o que ele vai falar. Eu sei que eu vou ser Lá cancelado. vem. Mas é uma realidade. Explica. André não gosta de farofa de banana. Eu também não. Tem como você Olha, se retirar. não né? tô Tamo sozinho, junto! não tô sozinho. Sou cuiabano. Minha mulher gosta. Várzea todo mundo- Grandense. Eu não gosto. E não significa que a farofa de banana não seja boa. Eu não gosto. Eu também não gosto. Então é Isso não diferente. impede de- isso de não fazer impede uma de fazer publi uma de Já publi. rolou Maria uma Isabel com farofa de identificação, banana, mano. por exemplo. Vamos fazer um curso de Excel? Bora. Bora. Mas respondendo o Gil, a questão é... Existem hoje, como que funciona? São duas situações. Tem a situação que a gente entra em contato com a empresa e oferece o trabalho do review, da visita. E vocês entram por quê? Porque alguém falou, vai em tal lugar? Ou não? Normalmente Você tá olhando um potencial.
A gente olha o potencial. É uma Entendi, estratégia que, entendi. né, que vamos deixar ela... Vamos deixar ela quieta, em off, em off. Isso, é uma estratégia. Normalmente a gente seleciona tudo, porque tudo isso, no final de contas, faz parte do seu posicionamento. E Então, que a vai gente- agregar pra vocês também, Exato. né? Não dá pra você falar assim, vou Zé da esquina. Exatamente. Não vai agregar pro Exato. perfil. E eu imagino também que ele deve olhar o perfil do público, porque o Insta te dá essa informação. Se é masculino, Do seu público. feminino, Sim, idade e tal. exatamente. Você vai falar, ó, meu público vai ter mais interesse nesse tipo de conteúdo aqui, né? E com o tempo a gente acaba conhecendo o comportamento do público, né? Do dos né? seguidores. Isso, E a exatamente. ideia não era, de início, não era nichar. Hoje, se você olhar, a gente tá gastronomia. Então, hoje nós estamos entre uma das maiores páginas da gastronomia em Cuiabá. Então, hoje a gente não atende mais varejo. Então, a gente já decidimos, porque Entendeu, assim... Ou Mas você, entretenimento eu vi, museu, exposição. que acaba fazendo parte ali E dá o equilíbrio dá o ali, equilíbrio, né? né? Mas, por exemplo, loja de roupa. Não. Nada a ver. A gente Tá. fez até ficou um no trabalho entretenimento. ultimamente, mas aí a gente decidiu não. Porque assim, ou você é bom em uma coisa ou É. você não é bom em nada. Então a gente certo. preferiu ser referência na gastronomia. Entendi. Vai lá, deixa ele continuar a falar então. Eu Boa. quero ver fazer de um lugar que não é bom. Então, aí na verdade, beleza, é o primeiro passo, a gente oferece daquela empresa que a gente vê que é uma empresa, pô, é legal, é bacana. A gente percebe com o feedback do público que aquela empresa faz sentido. Uhum. Normalmente até o próprio público sugere nos comentários, na Legal. caixinha, vai em tal lugar. E aí quando você recebe mais de 2, 3 comentários sobre um lugar, pode saber que ali vai dar muito bom. Uhum. Tanto é que a gente, conhecendo isso, a gente até faz um preparo nos clientes que a gente atende, a gente posta nos stories. Se tiver feedback negativo no direct, pode saber que o Reels que a gente soltar lá vai ter muita Olha reclamação. só. Se tiver gente falando, nossa, eu adoro esse lugar, pode saber que vai dar muito bom. Porque assim, você acaba, diante de uma pequena amostragem Claro. de comentários, Não. você consegue... Você já sabe o que vem pela frente, É. né? É porque você imagina, o cara contrata o público com você, aí você solta lá, aí só tem reclamação, o cara fala, devolve dinheiro, né? Isso aí mais Não queimado dá. do que eu já era. Sair Não é? mais queimado. Você não tem como controlar o que o público vai comentar Não, no post do cara. tem. Não tem como. E tem várias situações, por exemplo, a gente avisa pro empresário, olha, pode dar ruim. Não, pode não performar bem a postagem, mas pode dar muito bom. Se prepara para o que pode vir. Pode vir em público que você não está esperando, que você não está preparado para atender. E daí isso gera o marketing negativo, né? A Sim. pessoa vai chegar lá, ela viu a nossa experiência. Não, mas eles mostraram uma coisa, eu tô chegando aqui é outra Com coisa, ela foi completamente diferente. diferente. E é isso que a gente também orienta já o empresário que não pode acontecer. Uhum. Porque senão vai acabar queimando o lugar dele. Né? Vai dar o Interessante efeito isso, contrário, cara. né? Efeito contrário, exatamente. E é aquela coisa, né? Se você tem uma oferta boa, você tem um produto bom. Beleza. Porque o marketing digital ele vai trazer luz para o seu negócio. Se o Sim. seu negócio é bom, vai trazer luz para Visibilidade. Exatamente. Então, se você tem uma oferta boa, com uma narrativa e uma captação boa, que é onde a gente entra, a gente consegue expandir a mensagem para o público Sim. em Cuiabá, entendeu? Sobre o seu produto. Agora, a pessoa ela tem um produto que Mais não é ou tão menos. bom, não faz sentido, ou talvez é mais do mesmo. Porque a gente pergunta, qual que é o seu diferencial? Meu diferencial é que eu faço com, sei lá, leite de... De cabra. de cabra. Tá, mas e aí? Você quer que fale? Isso não é diferencial. Sim. Entendeu? Não, assim, o meu diferencial é que minha cozinha é muito higiênica. É muito organizada. Isso É muito organizada. é Isso o mínimo, Isso é o né? mínimo, que né? a gente esperava, né? Não tem nenhuma barata, sabia? Acredita? É. Pois Tem é. algum case que deu muito bom pra quem pagou o público e um que deu mais ou menos? O bom é lógico que você pode falar o nome, o ruim não precisa. Nossa, tiveram vários cases muito Então, o bons. que te chamou a atenção, No assim, foi... sentido de... teve duas situações. Hum. A gente... Pode falar o nome de quem deu Tudo, bom, lá. né? Tudo. Claro. Não, pode falar até o nome que é ruim. Até que é ruim, é você que É a escolhe. sua estratégia. A gente recebeu o feedback do Bros Grill, que é um grill lá no Boa Esperança. A gente fez um review dele e deu muito bom. No TikTok, no Instagram deu mais de 200 mil visualizações. Mas deu bom pra ele também? Deu bom pra ele ao ponto de, assim, lotar a casa. Lotou a casa, não tinha mesas pra fazer, pra atender. Tinha um monte de gente esperando, um monte de reserva feita. Foi uma loucura, Que massa, cara. E aí, tanto é que passou 2 meses ele chamou a gente de novo pra lançar um outro prato lá. Que também performou muito bem o vídeo. Ele contratou o serviço, ele pagou, ele fez um investimento e ele teve um retorno muito bom. Uhum. Aí tem algumas situações que a gente vai no lugar, a gente gosta e a gente faz um review como cliente mesmo. Sim. E a gente fez de uma peixaria no São Gonçalo Beira Rio. Uhum. E a gente foi como cliente, né, no domingo, Sim. sem pretensão nenhuma, pra almoçar. Almoçamos, gostamos, fizemos o review e deu muito bom também. Aí, beleza. Passou o tempo, a gente voltou pra almoçar lá e o dono veio.
vocês são os meninos do Instagram que vieram aqui fizeram um vídeo? A gente, sim. Cara, eu quero agradecer vocês. E aí o cara começou a chorar. Olha Tipo assim, na nossa frente, assim. Agradecer Que porque eu legal. tinha aberto há 3 meses. A minha irmã acabou de fechar a peixaria aqui do lado. A gente não sabia se ia dar certo. E com o vídeo que vocês fizeram, eu consegui um Uau. movimento. E agora... E aí começou a chorar e eu fiquei olhando assim, olhei pra ele e falei, e aí, o que a gente faz agora? Chora com ele junto, né? E aí foi muito bom. Foi Ai, muito que bom essa legal. experiência. E esse é um caso que ele não Uma pagou. missão. Ele não pagou, É. entendeu? Ele nem sabia, na verdade, que a gente Nem tava... sabia. Isso é legal, né? Ó, vocês são do Instagram? Da empresa. Né? Vocês são do Instagram. Que legal, né? Missão mesmo, né? Mas e a gente gravou porque era bom. Aham. Sim. Né? Se não Foi fosse... orgânico. Foi orgânico. Não é tudo que a gente vai fazer só pelo Dinheiro que mesmo, né? Mas tem Pagaram. coisa que você fala não? Tem. Bastante. Sem citar nomes. Alguma coisa assim que você falou, mano, isso não tem nada a ver com a gente? Tem algum produto, alguma... um segmento que chamaram você? Hoje, por exemplo, a barbearia chama bastante a gente para fazer parceria e a gente fala não. Não porque o foco tá na gastronomia? Ou não porque... Da minha parte, Ah, por alguns motivos. Primeiro que o foco é a gastronomia e segundo que a gente já tem... quem corta cabelo ou faz a barba em um determinado Aham. lugar é porque gosta daquele lugar. É verdade. Não vai trocar. Eu vejo uma Verdade, pessoa né? muito pessoal, né? Tipo, muito o pessoal. relacionamento com seu Principalmente barbeiro é o tipo público um masculino, casamento. né? Exatamente. não, eu Exatamente. faço a barba num lugar, cabelo no outro, sobrancelha no outro. Aí a minha esposa falou, por que você não faz tudo num lugar só? Porque eu sou fiel aos 3 profissionais que me Aos 3 atendem há 20 serviços, anos. Exatamente. É um dos casos que a gente fala bastante. Não tem a ver com a proposta. Não tem a ver com a Barbearia, proposta. empresa de peças de moto, que mais? Peça de moto. É Peça bem de específico, né? Concessionárias, então a gente... Loja de produtos que eles chamam agora produtos geek, que fala de filme, Sei, tem aqueles sei. bonequinhos. Funko, Isso, bonequinho Funko. exatamente. Eletrônicos, de aqueles relógios lá, smartwatch e tal. smartwatch. Isso. Porque assim, igual a gente Você é sempre... magrinho pra fazer tanta coisa de comida. Você é eu e o Gil, irmão. Mas é Uma que os semana, bastidores ô, a gente não A mostra. dica de hoje. A gente não Jules. mostra no CrossFit, a gente não mostra caminhando, tem todo esse detalhe, né? E é isso. E assim, a gente explica pro empresário o seguinte, nós não estamos aqui para pegar o seu dinheiro, porque se a gente fosse falar assim para todo mundo, a gente ia pegar dinheiro de todo mundo. Só Verdade. que a gente também, pelo nosso posicionamento, a gente quer trazer um resultado. Então hoje a gente é especialista na gastronomia. A gente deixa claro, vamos aceitar em alguns momentos. Pegamos uma farmácia recentemente, já acabou o contrato. Explicamos, olha, o nosso nicho é isso, mas a gente quer fazer um teste com farmácia e a gente vai sentir. Percebemos que o público engajou, mas não tanto quanto A a gastronomia. E a gente é sincero, o cara entende e tá tudo bem. Eu acho que essa sinceridade tem que... Tem que ser um risco pros dois, né? Exato, Porque exato. isso é legal, porque você também tá vendendo algo. Que é o conteúdo pro seu cliente. Exatamente. Você assim, olha, eu posso pegar o seu dinheiro e me queimar com o meu seguidor. Aí eu perco o meu seguidor. Porque às vezes o cara fala assim, essa página foi tão legal. Eu conheço algumas páginas assim, essa página era tão legal. Aí começou a entregar outro tipo de conteúdo. Eu sigo uma de tatuagem. Ele começou a botar umas coisas meio nada a ver. E aí eu vi os comentários da galera, essa página não era de tatuagem? Essa página não era de tatuagem? Começou a parar de seguir. Eu parei de seguir também. Então ele não foi fiel àquilo que ele se propôs a Exato, fazer. sim. Por algum motivo, alguma proposta, ele começou a vender outro conteúdo ali com a base de seguidor que ele tem. No final, perdeu. Esse é um insight pro empreendedor, né? É. Conhecer o público. E ser fiel a ele. Exatamente, ser fiel a ele. Seja Você quer no abraçar o mundo online só ou pelo no financeiro, offline, ou no tem que offline. ser assim. Tem que ser assim. E pensa Que nem a comigo. gente aqui, Gil. É empreendedorismo. Então, o cara, quando assistir aqui, ele sabe, eu vou saber conhecer uma história de empreendedorismo. Tem proposta pra falar de outras coisas? Poderia ter. Não tem. Ainda bem. Porque eu acho que as pessoas sabem que esse é o foco, né? Exato. Vamos lá divulgar meu negócio. E até mesmo a questão que o Jorge falou de pegar o dinheiro do empresário, a gente vai lá, posta o vídeo, deu muito bom. O empresário, venha daqui 15 dias de novo. Não vai funcionar. Não vai. Você tem que ter, a gente não pode cansar a audiência. Tem toda uma estratégia por trás. Não é todo o Legal. conteúdo é pensado, toda a história é pensada, até mesmo os dias que a gente vai postar para cada um dos segmentos Pensado. tem que ser pensado. Então, aí Caramba, você velho. pensa, se você tem uma carteira diversificada, você vai ter que pensar, sei lá, você atende 5 nichos. A cada momento você vai ter que pensar em uma estratégia diferente para cada nicho. Isso vai demandar de você muito tempo. Então, quando você fala nicho gastronomia, você pode ter 5 clientes. Mas a estratégia por trás, você só vai adaptar. Aí você vai diminuir o seu tempo de trabalho, você vai economizar e vai ter Virou uma economia. fórmula de sucesso também, né? Exato. Assim funciona, assim eu sei fazer, assim Você eu sou bom. acertou. E vamos lá, né? É legal.
E Legal. financeiramente, como é que vocês estão satisfeitos? Vocês têm prolabora, o resto reinveste, tem equipamento? Porque hoje em dia você tem investimento, né? Uma iluminação, um negócio. Se bem que o celular hoje tem uma resolução Sim. fantástica, mas né? Você quer tem falar da parte do... Do Excel. A parte do Excel. Vamos falar de dinheiro. De dinheiro. Então, na verdade, a gente funciona como uma empresa. Né? Então, Não, e é uma como empresa, né? é uma empresa, literalmente, né? Porque a gente emite a nota fiscal, inclusive. Aham. E como empresa, a gente tem essa questão de reinvestir. Entendi. Então, a gente tem bastante equipamento. É luz, é microfone, é celular. A gente, por exemplo, eu não precisaria ter para uso próprio esse celular. Poderia ter um outro mais simples, mais barato, mas para o trabalho ferramenta é de necessário. trabalho. É Mas você nunca ferramenta de sabe trabalho. também a hora que você vai ter que tirar ele e fazer um conteúdo ali. De repente você tá num Exatamente. lugar e Exato. teve um insight. Tá numa peixaria, não São Gonçalo. Tá no- Exatamente. Almoçando, fala assim, vou tirar Então, um conteúdo. e como empresa, a gente tem tudo isso muito mapeado, muito controlado. Financeiramente, é claro que a gente sempre quer alcançar outros patamares. Claro. E por isso que a gente sempre está pensando em outras possibilidades também, De fonte de renda. de fonte de renda. Hoje a gente tem a questão do Sítio Cuiabá, tem a questão do Excel e tem a questão da agência, que é uma agência de marketing de criação de conteúdo para empresas. Que legal. Por exemplo, a empresa ela não tem, e a gente até entende que não é o ramo delas, não é o negócio deles. O cara que está lá cuidando do restaurante, ele tem que pensar em N coisas. É. E a última que ele vai pensar é no Instagram. É verdade. E às vezes ele não tem equipamento, ele não tem técnica, ele não tem uma série de coisas que a gente consegue atender. E por isso que foi criada a agência para atender esse segmento, Legal. que precisa de criação de conteúdo para mostrar o seu trabalho dentro da internet. Qual Não que é o nome da necessariamente agência? Alttab. Outtab. Isso. Outtab, que legal. E aí a agência ela tem 3 produtos, né? A Alttab ela tem 3 produtos. É o Sítio Cuiabá, a divulgação do Sítio Cuiabá, é o criação de conteúdo e é o infoproduto, onde o André entra como Excel. infoprodutor. E vocês têm funcionários ou vocês dois dão conta de tudo isso? A gente tem 4 pessoas, Pessoas envolvidas São no processo. prestadores, a gente montamos um time, né? São prestadores. A gente tem um videomaker que faz a edição, a gente tem uma social media que cria, social media designer que cria as artes, temos um social media que cria os conteúdos para os nossos clientes, aí eu e o André. Sim, Sim. 5 pessoas. Ô, André, o Jorge, beleza. Ele veio CLT, Unimed. E você de Curitiba? Como é que você caiu Então, no na paraquedas verdade- aqui e o que você largou? E por que veio pra cá, né? Todo mundo querendo ir embora. Jorginho achou ele lá no São Mentira. Gonçalo Beira Rio. Falou, cara, você quer montar um blog aí? Então, eu sou curitibano, apesar de o sotaque não parecer quase nada, né? Que eu sou- Parece não, sim. Não, todo mundo fala, acham que eu sou gaúcho, mas eu sou curitibano. Outra pergunta, como é que você conseguiu fazer amizade sendo curitibano? Mas vai continuar. O pessoal pergunta. Como esse negócio de rede social, rede eu até gosto, mas social não Social é comigo. não vai comigo, né? Mas eu sou da área eu sou administrador de formação, mas sempre atuei na área de tecnologia da saúde. Uma coisa Unimed. nada a ver. Na verdade, Tem Nos a conhece. ver. Tem a ver. atendendo, e eu atendia o Brasil inteiro, então viajava muito o Brasil, e Cuiabá foi a última capital que eu conheci em todas essas viagens, Que né? legal, mano. Acho que faltam 7 capitais só para eu conhecer do Brasil. Então, e Cuiabá foi a última. E eu lembro que quando eu vim para cá, eu falei, o que eu vou fazer em Cuiabá? Hoje eu moro aqui, já faz 4 anos e... 4 anos. 4 anos. E estamos aqui. Mas a ideia de aparecer na internet foi incentivo do Jorge, na verdade. E até com a história da pandemia, muitas empresas, essas que eu atendia da parte de tecnologia... Mas você tinha uma empresa ou você trabalhava numa Não, eu empresa? trabalhava para uma empresa. Trabalhava E para aí uma largou empresa. pra seguir esse projeto. Daí larguei para seguir o projeto com o Sítio Cuiabá, com a agência e com a parte do Excel. Cara, que Empreender. massa. O empreendedorismo, ele é incrível, né? É Muda a incrível. história da pessoa, a localização geográfica, os sonhos, né? Exatamente. Tudo muda. É uma porta Transforma. mesmo. Transforma, cara. E ver a realidade disso. Eu fico imaginando, o cara, 60 mil seguidores, agora já estão em 70, né? Onde vai 70. chegar isso, né? A nossa meta é, até final do ano, fecharmos no mínimo em 100. Então a gente Uau. tá trabalhando pra isso, né? Eu Produzindo sigo. Você constantemente. segue? Eu sigo agora, você sabe que eu sou ignorante. Não, eu tenho uma dificuldade com a rede social, não gosto de ficar muito, entendeu? Você é Até ignorante eu tô mesmo. consumindo bastante hoje. Não, mas você é ignorante Mas aí a hora mesmo, que... Gil. Não, isso eu Essa sei. história do vídeo seguindo até... vocês. Se tiver um perfil ignorante Cuiabá, o Gil. Eu gostei, é tem um pessoa vídeo séria. deles aí. Põe lá, no põe lá, Instagram, vamos ver um da vídeo. Caneca, da caneca, porque ficou bonito essa imagem Cadê? aqui, ó. Clica aí, vamos ver. Como é que chama isso? Aí. Recanto Canastra. É um pedaço... Você vê que a gente tem um certo problema aqui de... E o Juan tá aprendendo. Cara, olha esse queijo, mano.
Não, é bonito demais esse vídeo. Todos esses produtos vêm da Serra da Canastra, lá de Minas Sim, Gerais. aquele queijo Ó. ali é o queijo, mas sabe o que é legal? Eu não imaginava que isso existia. E Aí esse a gente queijo fica foi sabendo por causa premiado. Como é que é o nome dessa pessoa que faz essa edição, assim? Nome da profissão. Aí, ó. Já vou É contratar o ele. Videomaker? Videomaker. Videomaker. Muito bom, cara. É, Ô, posso mano, eu pedir quero pra mostrar isso. um vídeo aí? Pode. Entra lá na parte do Reels, Reels. pega o da Brave Pizzaria, que foi uns assim que a galera amou, que inclusive caiu no Explorar do César Menotti e ele curtiu É aquele o da vídeo. Tarantela? Exatamente. Eu também esse. assisti esse. E Exatamente assisti, e no dia que a gente entrevistou eles, A gente mostrou a aqui. gente mostrou também. Vai indo. Ah lá. Pizzaria temática em Cuiabá. É. Olha que É esse demais. O Yoha tá aprendendo a mexer em computador, é novo pra ele. Ô, André, cara, você só deve dar uma mordida e jogar fora. Não é possível que você come tudo isso que você mostra, cara. Não dá. Esse E, vídeo é e massa. até interessante que toda essa parte ela é pensada para criar o desejo. Sim. Olha lá, Não, ó, eu já tô vontade. com fome. Eu já tô. Não, e esse horário ainda, mano? Olha lá. Ele faz assim, ó, com a pizza, aí ó, a câmera Aqui, sai e ó. joga pro lado. Provavelmente Come o tudo. vídeo correu o Brasil inteiro que caiu no Explorar do César Menotti e ele de repente curtiu. Dá uma olhadinha em quem curtiu o nosso vídeo. Ele realmente Aham. curtiu, cara. Legal. Aí eu printei e mano. mandei pra Selma, né? Eu falei, cara, foi Que para legal. lá pra... Eles são de quê? Belo Horizonte? Não sei. É. Sei lá onde eles são. Belo Horizonte. Olha lá, baguncinha do Belato. O Belato também, vou te falar, né? Sucesso. Não tem erro. Não tem erro. Pois é, eu só Belato. tinha pedido, eu fui lá esses dias, saí do culto, fui lá. Cara, movimento demais, eu não imaginava que Lá é tinha. lotado. Tava pra cima do posto lá de mesa. E É, essa o daqui é Belato uma é outra top. proposta que a gente tem. Ah. Na verdade, tem até um conteúdo desse que já tá gravado. Esse daqui performou muito bem no TikTok, inclusive. Nós estamos aqui no centro de Cuiabá. Curitibano, eu quero saber se o cuiabano conhece sobre a própria cidade. Eu acho que é quando começa o vídeo, já começa no volume, né? É. No alto. Mas essa questão, inclusive... Aí você faz a pergunta. Eu, como curitibano, quero saber se o cuiabano conhece sobre a própria cidade. Pau rodado, vamos ver. É, Nós. Aí, nós. exatamente. Pessoa que chega de fora. E essa estratégia... Ih, Bolo com Putz. machixe. Bolo com machixe. Não, e o legal é o cara fala assim, 3 expressões cuiabanas. Eu falo, eu não sei não. Tchau, por Deus, esse por negócio não sei Deus. se participar É, não. aham. Já ganhou, Já ganhou. Mas até a maneira que a gente gravou, a questão do microfone bem perto, o áudio ali não é um áudio que a gente usaria, obviamente, para um vídeo narrado. Aham. Ele é um microfone de lapela, colocado bem perto, o áudio no início já dá uma estourada. Esse é o tipo de conteúdo que no TikTok ele performa muito melhor. E quando ele foi Que criado, loucura. ele foi criado justamente pensando para o TikTok. Tanto é que ele tem, acho que 200 mil visualizações Porque no TikTok, ele tem né? uma cara menos bem de produção e mais artesanal. Será que seria isso? Conecta, né? Conecta É o dia a dia. a conexão. Então tudo isso é pensado, nada é à toa. E essas de aventura. Escape 60 é 60. massa demais, cara. Meus filhos adoram ir lá também. Eu vou com eles, né? Porque a gente tem que desvendar as coisas. Né? Eles gostam de Exatamente. ir, mas não tem a. O escape é massa demais. Esse é E cabuloso, eu vi que eu tem ali também de acampamento e tal. Como que é esse aí? Esse eu fiquei curioso, ó. Quero ir. Esse é em Nobres. Ah, agora- deu pau aí. É. Mas tudo bem, Mas a explica gente pra mim, conta, a como gente que é esse aí? conta qual Conta que aí. foi. Na verdade, esse é um acampamento em Nobres, que é Deixa uma rodando, mas sem volume. Aí eles vão falando. é uma chácara, né? Uhum. É uma chácara e a gente foi lá pra acampar, literalmente. Sei. É o que eu quero, eu gosto disso. E a gente você vai pra lá, você não vai ter sinal de celular, Não, não tem nada. Não tem lá. nada. É off. você que fica nada, off. que massa. E passa, eles têm day use é um lugar bem bonito. E fora que é a conexão com a natureza, né? Mas vão outras pessoas também ou fica Você exclusivo reserva pra você? pra sua turma? Não, tem outras pessoas. Vão outras pessoas. Como a gente foi acho que numa sexta-feira, Não não tinha ninguém. tinha ninguém. Não tinha Mas eu posso reservar todo o espaço pra minha turma. Não, Olha, isso aí eu não sei. Eu não Vamos sei perguntar dizer pra se- ele. Eu quero levar uma turma lá. E a comida é uma comida 150 Boa. km. Olha lá, Ó, cara. Bonita estrutura, hein? Ah, Milho eu sou... cozido, é coisa bem da fase da roça mesmo. Aí tem um rio lá. É top. Ó. Top. E qual foi o lugar mais massa que vocês foram? Mano, imaginava que eles iam me chamar e foi um sonho, assim, ser convidado por eles. Pensa aí, fala aí. Eu acho que foi Magrelo.
que foi um... Doceria. Doceria. Já contou a história aqui pra gente. Já contaram a história? Já, são... A gente sempre entramos no circuito, a gente já tem alguns objetivos, né, onde que a gente quer alcançar. E um dos era fazer uma publicidade, trabalhar como influenciadores para o Magrelo. E aí, quando a gente recebeu um convite, oi, eu sou daqui do marketing do Magrelo, gostaria de saber. Cara, a gente comemorou pra caramba, porque é Que um dos massa objetivos que a isso. gente queria. E a Esse gente sabe o respeito e o peso que a marca tem aqui. Tem. Né, na Inclusive, cidade, né? já O saiu até Alessandro um é um amigo preview. nosso. Sobe um... Tá mais pra cima. Ali, ó. Onde tomar café em Cuiabá. Esse não é com narrativa ainda, né? Mas mostra um pouquinho do Magrelo. E foi, acho que a gente sempre tem alguns pontos que a gente quer atingir, né? É. Hoje a gente trabalha com duas frentes de vídeos. Os conceituais, que são esses, né? E os narrados. E tem hater. Vocês têm hater? Ah, com certeza. Que ali tem um comentário já ali, mas mais ou menos, né? Alguns. Eu acho que Como quem é tá que na... funciona? Eu acho que quem tá na internet tem que entender que quando você tem hater, é que você tá chegando aonde você quer. Não é unanimidade, mas aí quem responde um comentário negativo? É você ou é o Magrelo que vai lá e se defende? O Magrelo. Ele vai lá e fala, olha, é a minha empresa, tá falando de Magrelo. mim. Ah, Sabe lá, por quê, ó, Julis? trabalhamos, papapá, que legal. A gente mantém muitas vezes a imparcialidade. Né? Aham. Então não tem como Vocês ficarem defendendo, né? defendendo a Não. empresa, porque às vezes trata-se de experiência. Eu posso ter uma ótima experiência e o Gil não. Entendeu? E aí? A gente tem que Quem entender sou eu pra também, ir lá e né, defender quem ele, tá né? hoje na internet, os haters, né, na verdade, que estão continuamente na internet, tem que entender que não é pra todo mundo ali, né? Não é todo mundo que vai gostar do McDonald's, não é todo mundo que vai gostar do Magrelo, não é todo mundo que vai Exatamente. gostar da peixaria do São Gonçalo Beira Rio. E assim por diante. É. A pessoa tem a satisfação de entrar lá e dar um comentário negativo. E o que eles Vai pra fazem? ela, mano. Ignora e vai pro próximo, né? O que eles fazem é uma curadoria. Olha, Isso. eu vou recomendar isso e mostra. O que faz sentido pra você, você segue. O que não faz, Isso, eu não gosto de Não, falar com banana. e a Eu não opção gosto, que a pessoa Você tem que falar tem... com banana. eu não gosto de quem gosta também. Você gosta? A opção, eu acho que pra eles é muito simples. É você não ir no lugar. Isso. É que nem vive acontecendo a questão de preço. Preço é relativo. O valor é muito relativo. É. Eu sempre falo que nada pra mim é caro. As coisas podem ser... Eu não posso agora. Sim. Mas... E, assim, eu achei muito caro lá tal restaurante. Cara, tem outros restaurantes que você pode ir que se encaixam dentro do teu orçamento. Isso não significa que um é melhor que o outro. Não, e eu vi o comentário do Magrelo. Fala, não tem bolo sem glúten, não sei o que lá. Blá, blá, blá. Cara, não é a proposta do Magrelo ser. Não é a proposta. Né? Não é a proposta. E Nós é- não estamos diferente. falando aqui- Se você, o core dele é doce. Aí você vai lá e come um bolo ruim, né? Ruim mesmo, um bolo de cenoura ruim, sei lá, uma baba de moça. E tem outros detalhes que... Enfim, que ruim. É diferente, audi- né? Você aí não é tem essa diferente. opção. Aí eu fui lá no hambúrguer. Falei, mano, é uma doceria. É. Né? Ah, não E tem tem- sem lactose, mas tem restaurantes especializados em dietas com que restrição as pessoas e elas tal. acham, elas pensam assim, eu tenho a obrigação de Isso. me posicionar aqui com o meu Isso. comentário negativo. Entendeu? E tem Aí elas coisas vão que lá. as E aí pessoas sempre tem acabam não a comunidade entendendo. que apoia. Que apoia. Que apoia. Por Primeiro- exemplo, para o Magrelo oferecer algo sem glúten, sem lactose, toda a linha de produção teria que ser construída uma linha à parte, porque você não pode ter Pra não contaminação contaminar. cruzada. É. E para você criar uma linha de produção à parte para um público tão pequeno, eu Não, imagino Não é o que... propósito deles. Não, é Tem propósito. lugar só pra isso. Exatamente, Tem aqui, exatamente. não sei o que, alimentação especial. Vai lá que tá lá. Primos Peixaria. É uma peixaria sem glúten. Tudo lá é sem glúten. Ah, é? Sim. Aí, Eu ó. não sabia. Se não Nem me engano- quero saber também. É. Pra vocês verem. Então, a Zero Delícias é sem lactose, sem glúten, sem nada. É tipo uma doceria que... Então, é pra esse público. Enfim. E engraçado, essa pessoa reclama do outro e não vai daquele. Provavelmente é assim. Exatamente. E talvez a pessoa que reclamou desse vai lá no outro e vai reclamar do outro, porque ela gosta de reclamar na internet. É a profissão, Essa é né? a profissão dela. Boa. Talvez esse é o segredo, E né? nesse A questão. escopo aí, Eu tem sou o bom nisso. produtor. Isso que eu Eu falo, sou tem o bom nisso, eu sou produtor de bom em ser conteúdo, tem o que escreve o texto, o copywriter, e tem o reclamador de profissão. Fala assim, eu ganho pra reclamar. Não tem isso, não? Deveria, Tem páginas que fazem sucesso assim, falando mal dos outros lugares. Então tem né? página O que não faz isso fazer em Cuiabá? também. Ué, Poderia ser, ter. poderia ser. E deixa eu falar, como que é a rotina de vocês? Acorda e fala, onde nós vamos comer hoje? É a vida dura, assim? Ah, mas tem que ter uma disciplina, né? Principalmente quem trabalha de home office fala, olha, eu tenho que tomar um banho, botar uma roupa de trabalho, senão eu não entendo que eu comecei a trabalhar. Sim. Quem trabalha com digital
tem que entender também, ó, agora eu estou trabalhando. Porque senão a chance de você se misturar a sua vida, o seu lazer com o trabalho, corre o risco de você se Eu sabotar. acho que o nosso maior Exato. desafio hoje é falar, eu preciso parar agora de trabalhar. Porque você entra num ritmo de Num trabalho, você sempre fala, não, mas só mais 10 minutos eu já fecho mais isso, só mais 10 minutos eu fecho isso, e você Não para nunca. E não para. para. Mas hoje, ultimamente, nos últimos 60 dias, que a gente tem buscado mais a ter uma disciplina de fato. Então a gente foi no médico, fizemos check-up, nutricionista, porque Ah, assim, é? cara, teve situações na semana inteira, todos os dias você comendo lanche. Era pizza na segunda, baguncinha, fala, pô, e aí? Beleza, tudo bem, eu não engordo, porque minha genética é essa de ficar magro. Mas qualquer coisa, Cara, você mas- pode voltar pra Unimed. Não, obrigado. Lembra de mim, gente? É. Mas sabe o Corbucci? Você segue o Corbucci? Não. Corbucci O não. Corbucci, ele é especialista em comer. Muito. Põe aí, ó, no YouTube, só pra mostrar. O Corbucci, você Esse, conhece, tá. né? Então põe Vocês Corbucci precisam Eats. conhecer. Mano, ele é especialista em comer muito. E aí ele tem uma dieta, um acompanhamento todo especial, porque um cara que foi muito famoso nisso antigamente, hoje ele vive respirando por aparelho, assim. Então o Corbucci segue todo. Quer ver, ó? Dá uma baixada só pra ver. Ó, 8 quilos de hambúrguer. Nossa. Aqui ele foi comer. Isso tudo que tá na foto não é clickbait, não. Ele comeu tudo isso. Entendeu? Caraca. Então, mas o jeito dele falar do restaurante é indo comer. Então ele pega, por exemplo, de aqui, 5 ó, quilos. pizza gigante. Quer ver? Esse vídeo, provavelmente ele comeu, sei lá, eu vi um que ele comeu 12 pizzas. 12 pizzas, não um pedaço. Ele, não é 12 fatias. Caramba. Ele. Não dou Entendeu? conta. 5 quilos de E esse churrasco. cara tá rico e você come tudo isso e não ganha nada. Mas só um gasto. detalhe, Ganha dá pra peso, ver que... É, peso. É peso. Mas ele se cuida. Então, Fora- o que ele faz fora, mas, mano, comer. Não tem como o organismo dele comer 5 quilos de churrasco de uma vez. Porque os vídeos, há um mês. É um mês. esporte, é um esporte. esporte. É um esporte de Caraca. comer mesmo. Mas assim, não é nem prazeroso, mano. A hora que você vê ele ele comendo, ele começa a suar, mano. Ele começa a botar aquilo, ele tem que engolir água pra descer. É um esporte perigoso, né? É muito perigoso. E aí ele tem Deus disciplina. me livre. Ó, os caras fazem competição lá na Rock Burger, né? Dia do hambúrguer. Quem Aham. come mais É. hambúrguer, Eles massa. contaram isso aí. É massa, mas eu não participo, não. Mas a questão de, por exemplo, assim, hoje a gente tenta. Ontem, por exemplo, a gente saiu com um casal de amigos nossos pra jantar num espeto em Cuiabá e, tipo, a gente até comentou, cara, fazia tempo que a gente não saía pra comer e ficar de boa. Aham. Porque, Sem assim, trabalhar. por mais que o nosso Sem trabalho é visitar lugares que a galera fala, nossa, eu quero um trabalho desse, mas é cansativo. Porque Lógico. você não sabe assim, o que você. Você sabe que você tá trabalhando. Você não tá curtindo o lugar. Entende? Até E- porque você não tira uma foto e posta, né? Você grava todo um vídeo todo produzido, então É aí você pensado. demanda... E tem Comida, a vários comida detalhes. esfria. A comida esfria é comida. Uma vez eu fiz um ensaio fotográfico pra uma comida, numa parte de piscicultura que a gente tem, dos peixes, e a comida pra foto não é a mesma pra comer. Não. No caso, a gente fazia o peixe num ponto antes, deixava ele mais molhado, bonito pra foto e ruim pra comer. Exatamente. Aí depois, vamos comer, vamos. Agora assava mais um pouco e tal. Então Isso tem toda mesmo. uma técnica. Pra ficar bonito, você não pode comer de qualquer jeito, você tem que dar a mordida certa, não pode ficar nada no dente. Não é a mesma coisa Não que é a mesma sentar e coisa. relaxar, né? Tanto é que às vezes a gente fala assim, vamos sair pra comer, vamos, mas vamos em um lugar menos... Ruim. Vamos Menos no badalado. espeto lá da esquina que você vai pagar 15 Vamos pra e tá Rondonópolis. tudo certo. Vamos pro lugar. Porque Assim, não, vamos pro lugar pior, vamos pra Várzea Grande. eu sou de VG, Jorge, Ele ele vai ser também, grandense, ele né? também, ó. É. Ele Ó, também. sem por isso que eu VG aqui, representando farofa VG de aqui. banana Farofa de aqui, banana. sai fora. falo. Hein? Papo bom passa rápido. Passa, voou. Voou. Já chegamos já nos finalmente Quanto aqui. tempo já de conversa? 45 minutos. Aí, Já. viu? Você já tá quase batendo recorde. Cara, Olha que bom. E porque a gente não cortou ainda. Né? O que é o sucesso para cada um de vocês? Que é a pergunta que a gente faz em todo podcast. E a gente recebeu já 155 respostas diferentes, né, Johan? Hoje, contando com hoje. Contando com hoje. Dia 22 de agosto. Exatamente. Ó, Hoje é 22 de agosto já. Uau. Esse ano passou voando. Você quer começar ou... pode ser. Vai. Tá. O que é sucesso? Isso. Tá Tá. caindo no Enem. Né? Pergunta do Enem. Difícil essa pergunta, hein? Mas eu costumo, assim, separar em caixinhas, né? O que é sucesso em cada área da minha vida. Então, por exemplo, olhando para o trabalho, que eu acho que é mais definição prática,
É você ver, eu enxergar que o meu trabalho, a minha influência consegue transformar a vida de uma pessoa. O exemplo, o dono da peixaria lá, que não Legal. sabia que ia fechar, se ia continuar. Uhum. A gente fez um trabalho de publicidade sem pretensão Pro bono. nenhuma. Uhum. A gente conseguiu mudar a realidade dele, da família, dos prestadores. Então, acho que sucesso é isso. Quando o meu trabalho, aquilo que eu faço, influencia Impacto. na vida de alguém e faz com que a máquina, a roda continue girando. Essa Que legal. definição Aqui em é Cuiabá. massa. Massa. Já E o ouvi André? algumas vezes, acho que ela continua funcionando, É a né? minha também. Eu gosto. Roubando É que eu acho que a gente não dos outros. precisa ter só uma definição do Não, sucesso, não, né? não, Pode não, ter não, várias, várias. né? A gente tá aquilo- formulando a E a nossa. missão, Nossa é Frankenstein agora. propósito. E te dá né? um prazer que quando você vê, fala, cara, eu consegui alavancar o negócio do cara aqui. É, isso é entendeu? muito bom. Né? Isso é muito bom. Que Quando a massa. gente tem esse tipo de feedback aqui no podcast, a gente fica É. muito animado. Aquela história mexeu Aham. comigo, Você sabe? não ganha nada com aquilo, mas É. só, Sim. né, só do Exato. prazer A que te pessoa fala- trouxe é bom demais. Aquilo virou uma chave pra mim. Agora, É. André, a sua precisa ser melhor que a dele. É, vamos lá. A gente Difícil, vai julgar né? aqui no final. Por isso que eu quis ser o primeiro, né? Mas eu acho que vou para uma linha um pouquinho diferente, que eu acho que Aham. não que eu discorde da definição de sucesso, mas eu acho que também sucesso, principalmente profissional, é você conseguir dizer não para algumas coisas. Independente de dinheiro, independente de qualquer coisa, porque foge do teu propósito, foge do que você quer Não para tá você, alinhado. não tá alinhado com o teu propósito. E quando você pode falar não, você tem uma coisa que é muito valiosa, que é a liberdade. Você tem a A liberdade maturidade de saber, né? E liberdade de poder, né? de poder, exatamente. legal. E a liberdade hoje, principalmente pra gente que vive tanto na internet ou Aham. fora da internet, quem é CLT, por exemplo, quem é CLT, nada contra, gente. Fui durante muitos anos, inclusive. Tô até falando já pra eles entenderem. Claro. Mas eu acho que a liberdade, ela não tem preço. E você Exatamente. poder dizer não é uma questão de liberdade. Uhum. Você não precisa se sujeitar a fazer uma determinada publicidade, porque estão te oferecendo um dinheiro muito bom. Você não querer trabalhar com determinadas marcas, porque o propósito não se encaixa. Você poder falar não para ida para um convite, porque não se encaixa com o teu É propósito. ser fiel a você mesmo, né? A gente tava falando disso Exatamente. ontem. É. E nem sempre a gente consegue, né? Não. Porque Mas isso não é se constrói difícil. da noite pro É, dia. Exatamente. Então, É porque o sucesso também é uma jornada, né? uma jornada. É uma jornada. Não É, se, o não se nosso começou sucesso, assim. que muita gente fala, nossa, vocês explodiram De- do dia pra noite. O dia pra noite foram 4 anos, né? É, demora muito tempo a gente estourar de repente, né? Exatamente. É, faz sentido. Exatamente. Que massa. Muito Pô, bom. show de bola. Queria presentear vocês com uma caneca. Aí agora a disputa vai ser boa. Então vocês colocam lá no escritório do Sítio Cuiabá. E um livro, né? Essa caneca, ela é uma obra de arte pintada à mão pelo Rafael Jonier. Conhecemos, inclusive. Baita Teve artista. até um quadro no Sítio Cuiabá, bem no início, que o Jonier participou. Verdade. Ah, é? Que legal. Sobre empreendedorismo, isso em 2019. Eu vi massa. que tem umas participações dele aqui no museu. Tem bastante, Tem no bastante. museu. É fantástico. Sique Bartão é o nosso parceiro aqui, as obras que ilustram, né? Que dão cor ao nosso estúdio. E o Rafael Jonier, essa caneca não tá à venda, enfim, ela é realmente para Tá quem feita pra passa gente. pelo programa. que Exatamente. legal. Exatamente. Então essa aqui é do Sítio Cuiabá. Obrigado. Top. E o livro? E um livro, 40 Princípios para a Prosperidade, pastor Alexandre Dotto, também nosso amigo, cara fantástico. Vários Obrigado. ensinamentos podem ser tirados aí. Pra quem É livro de acompanha- cabeceira. Opa! Foi nada. Bastidores aqui. É, bastidor. Isso aqui. Pra quem acompanha a gente sabe que a gente gosta muito de leitura. Aham. E Quem café. vê nos stories Então, tem bastante coisa. falando em museu, a gente já poderia, o Sítio Cuiabá vir aqui pra divulgar o museu, né, pro pessoal. Rapaz, o museu aí é pros bacana, seguidores. hein? Hã? Só ajeita com o Johan aí, conversa com o Johan. Depois eu limpo isso aqui, ó. Deixa eu encerrar aqui. Senhores, muito obrigado. Foi massa. Nós que agradecemos Uma o convite. vibe legal, o um papo fluidão. E é um assunto que interessa muito. Todo mundo sabe a importância que a tecnologia tem, que as redes sociais, mas nem todo mundo sabe o seu lugar nela. Dentro da- Vocês entenderam isso muito rapidamente, conseguiram monetizar e entender também que tem um propósito por trás disso. Exatamente. Não é só fazer dinheiro com isso, não é só se divertir, é também influenciar e impactar A outras vida das pessoas. Eu acho que isso é muito legal. Quando você junta tudo, né? Você vive disso, não parece nem que tá trabalhando. Você tem prazer com o que faz e ainda gera um benefício para a sociedade, para os seguidores e para os empresários que vocês divulgam ali. Sucesso mesmo. Obrigado, e você que não obrigado. segue ainda, @Sítio Cuiabá. É isso? Isso mesmo. Bom, eu já sigo, então não preciso. Mas você que não segue,
Fica a dica, rumo aos 100 mil 100 seguidores. 100 mil seguidores. Vamos lá, até outubro, vai. Vai, a meta, até mês que vem, até mês que vem. Cada hora Em tá agosto, diminuindo mais a meta, né? É isso aí, terça-feira que vem a gente tem mais uma história de empreendedorismo, mais uma história de sucesso aqui no Papo à Vista. podcast da Renda Livre. É isso aí.